Eu aproveitei que eu conversei com o embaixador Paulo Roberto de Almeida para o Latitude número 2. Convido vocês aí a escutar. E aí aproveitei o papo com ele e perguntei do que ele achava dessa aproximação do Macron e de outros presidentes com o ditador Nicolás Maduro. Jota, você pode jogar o vídeo aí do Paulo Roberto, por favor? Embaixador Paulo Roberto de Almeida, bom, a gente está tendo uma aproximação de vários países, do Macron, enfim, da França, dos Estados Unidos, com a ditadura do Maduro, e tudo leva a crer, e isso já foi dito, que o governo do Lula e do PT vão também reatar as relações com a Venezuela. Como é que o senhor vê essa reaproximação? Eu considero positiva no plano diplomático. Você não rompe relações com os países porque eles são ditatoriais, de direita, de esquerda, de centro, por quesilhas pequenas. E, infelizmente, na primeira fase do governo Bolsonaro, não é, sob o chanceler acidental Ernesto Araújo, ele seguiu caninamente os ditames do John Bolton, não é, que era o secretário do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, com a sua intenção de derrubar o governo Maduro pela força, né, simulando intervenções humanitárias, e o chanceler tentou seguir essa via, não é? Não deu certo, e depois ele retirou todos os nossos representantes diplomáticos, consulares, cônsules honorários, adidos militares da Venezuela. É um gesto absolutamente inusitado. Então, eu considero que qualquer que seja o formato do governo da Venezuela, não é? Eleito ou não, ditadura ou não, você tem relações, e você teve relações com a União Soviética, com a China comunista, restaurada por um governo militar de direita, não é? Então, não há nenhum sentido. Vamos restaurar relações diplomáticas plenas, colocar todo o nosso pessoal, dar assistência aos venezuelanos naquilo que for possível. O Brasil tinha um comércio pujante com a Venezuela, muitos negócios dos petistas, evidentemente, durante a fase do Lula, mas vamos restaurar as nossas relações e tratar de ajudar nessa conciliação entre oposição e governo para o retorno à democracia na Venezuela. Acredito que é uma boa iniciativa do Lula de restaurar plenamente as nossas relações diplomáticas, consulares e adidos militares. Perfeito. Obrigado, embaixador. Foi para o ostracismo aí na época do PT, né? Uhum. E também na época do Bolsonaro. E também, o que vocês acham dessa análise dele de que é positivo? Bom, eu acho que ele coloca de forma mais elegante, talvez, algumas das coisas que a gente falou aqui, né, com a linguagem mais da diplomacia e tal. Eu acho interessante do seguinte, se a gente pega o período do governo Lula, por exemplo, o Brasil teve com a Venezuela o maior superávit comercial de todos os países, né? A diferença entre o que o Brasil importava da Venezuela e exportava para a Venezuela era incomparável com qualquer outro país do mundo. Foi um grande negócio. Não, não é nem essa questão. Eu estou dizendo que o Brasil soube aproveitar muito bem isso para a desgraça dos próprios venezuelanos, né? Para a desgraça do povo venezuelano, que, como você disse, se viu numa situação em que a indústria foi destruída, a produção agrícola foi destruída, tudo por causa de expropriações e tal, né? E depois tem um impacto também para o Brasil, toda a onda de venezuelanos fugindo para cá. Eu não tô aqui defendendo nada disso. Claro. Eu estou só dando os fatos, né? E o rompimento com a Venezuela, obviamente, quase anulou essa coisa. Então, eu acho que dá para ter uma relação positiva com a Venezuela, mas a gente vai ver coisas que vão irritar muita gente. Por exemplo, Nicolás Maduro vindo toda hora para o Brasil, falando pataquada, usando a retomada do apoio do Brasil para se fortalecer internamente. A gente vai ver isso com muita força. Eu lembro quando, no começo do governo Lula, quando a gente ia para a Venezuela, e a gente ainda escutava da oposição venezuelana, puxa, o Lula, né, que eles viam como um democrata, comparado com o Chávez,
mas tinha aquela proximidade com o Chávez, poderia ter algum papel em fazer o Chávez, né, não ir pela trilha do autoritarismo e tal. E quando eles foram percebendo que isso não estava acontecendo, que na verdade nunca. Lula apenas endossava e dava respaldo, eles ficaram muito frustrados, e hoje em dia, se você for lá e perguntar para alguém da oposição sobre o Lula, você vai ouvir impropérios. Né? Poxa, sério, Maduro vindo para o Brasil, Pode ter sido. Imagina. Com tapete vermelho. Vermelho. E lembrei aqui também que isso pode ter também outras consequências, né? Uma delas é que se o PT, como tudo leva a crer, e o Lula for tentar branquear, né, lavar mais limpinha a Venezuela. Aliás, inclusive a Gleisi Hoffmann, num encontro com embaixadores europeus há alguns dias, disse claramente isso: vocês precisam parar de chamar a Venezuela de uma ditadura. A Venezuela é uma democracia perfeita. Né? Agora, é contraditório você admitir que a Venezuela é uma democracia perfeita e dizer que tem um monte de refugiado fugindo de lá, né, com fome, perseguido político. Né? Então, assim, uma consequência que o Brasil tem que ficar de olho é que tratamento que vão receber. O que vai acontecer com a Operação Acolhida, né? A Operação Acolhida recebeu cerca de 700 mil, se não me engano, venezuelanos no período que existe, dos quase 7 milhões que saíram do país. E, de fato, né, não se sabe o que o PT fará, se é que fará disso, e há um reconhecimento tácito de que há refugiados, de que há gente que saiu da Venezuela porque não consegue viver ali por motivos políticos, econômicos, motivos variados. E a Operação Acolhida é um ótimo exemplo de acolhimento, né? Os venezuelanos chegaram aqui, ganharam o cartão do SUS, né? Foram vacinados. De inserção desses refugiados venezuelanos na sociedade brasileira, né? Duda, é bem interessante, eu acho que se a gente for, né, juntar assim, o que é preocupante, o que é positivo para o futuro, né, nessas novas relações, a gente vê isso, né? Que rumo vai ter a Operação Acolhida e a maneira como o Brasil vai acolher, então, os venezuelanos que vão continuar saindo da Venezuela, porque a pobreza não vai desaparecer. A questão do Mercosul, né, se o governo brasileiro vai, então, imediatamente ou em pouco tempo tentar trazer a Venezuela de volta para o Mercosul, que pode ser ruim, inclusive para os interesses brasileiros. E eu acredito que também o que vai acontecer com essas intenções aí do Lula de retomar, né, um modelo que resultou naquela questão da corrupção externa, né, dos financiamentos que foram realmente ruins, né, E lembrando que a situação é outra, né? Regional é outra, a situação do Brasil é outra, né? É difícil, a história nunca se repete, né? Só se repete como farsa. Né? Deixa eu só acrescentar uma coisa, Duda. Tem um livro do Celso Amorim, recém-lançado, sobre o período em que ele esteve no Ministério das Relações Exteriores do governo Lula, e especificamente falando da América do Sul, né? Então, das experiências que ele teve. Uma coisa que fica clara ali, duas coisas ficam claras. Primeiro, que o governo brasileiro insistiu na entrada da Venezuela no Mercosul, apesar de considerar a Venezuela um parceiro complicado do ponto de vista internacional, um parceiro que inclusive atuava contra os interesses brasileiros em negociações econômicas internacionais. O segundo ponto é a torcida e o esforço que o governo brasileiro fazia para que quem vencesse as eleições na Venezuela fosse Chávez ou os candidatos de Chávez. Então, a oposição... E eu falo isso porque a gente vê agora, talvez tenha uma eleição na Venezuela, e é difícil imaginar o Brasil tendo uma posição neutra, considerando que houve nesse passado, inclusive escrito em livro, né, pelo próprio ex-chanceler, mostrando claramente que eles sempre torceram pela vitória de Chávez e de seus candidatos na Venezuela. Puxa, que questão, eu não tinha pensado nisso também. Como é que o Brasil, quer dizer, caso então Maduro aceite, né, fazer uma eleição,
e que faça uma eleição limpa, de que lado vai estar o Brasil? O governo brasileiro, né? O Brasil, eu sei que não gosta, mas o governo brasileiro realmente é uma coisa para a gente observar.